Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para resolver para vocês um exemplo do Enem de 2013 sobre trigonometria. Então antes de começar, se inscreve no canal, curte aqui o vídeo e vamos estudar. Então assim pessoal, o exemplo diz o seguinte: as torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm, cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço D. Lá na figura do exemplo, vocês viram a torre, né? E vocês perceberam que ela é inclinada. É isso que eu trouxe aqui para esse triângulo, tá bom? Então imaginem que a torre seja assim, tá? Então ela esteja inclinada nessa forma aqui, tá? O exemplo diz que a torre ela faz um ângulo com a vertical de 15 graus. Isso quer dizer o quê? Ó, horizontal, vertical. Se ela faz um ângulo com a vertical de 15 graus, quer dizer que o ângulo está aqui, tá bom? Um ângulo de 15 graus. E também o exemplo deu que essa torre ela tem uma altura de 114 metros. Se é uma altura, então é aqui. Então aqui vale 114 metros, tá bom? Então assim, o exemplo ele pediu a área que essa torre ocupa no terreno. E ele disse que a torre é um prisma oblíquo de base quadrada. Prisma oblíquo é só para complicar, esquece isso. O que importa é base quadrada. Se é um quadrado, qual é a área de um quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Então a área igual lado vezes lado, tá bom? Então logo a gente chega aqui. Agora, para a gente descobrir qual é a área desse, do quadrado dessa torre, a gente vai descobrir primeiro isso aqui, tá? Então seria um dos lados desse quadrado, tá bom? Então imagine aí que a gente você vê a torre de frente. A gente vai descobrir quanto ela tem aqui, nesse lado. Então quanto ela ocupa na rua, tá bom? Então é isso aqui, essa medida que a gente vai descobrir, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem um triângulo, a gente tem um ângulo de 15 graus, uma medida valendo 114, a outra a gente não tem. Quando ele deu um ângulo, isso quer dizer que a gente vai usar seno, cosseno ou tangente, tá? Vamos ver qual é a hipotenusa desse triângulo. Então, onde está o nosso ângulo reto? Onde está o nosso L? O ângulo reto está aqui. Isso quer dizer o quê? Que a hipotenusa está aqui, certo? Por quê? Porque a hipotenusa fica na frente do ângulo reto. Aqui está o nosso ângulo de 15 graus. O cateto que fica na frente dele, do lado oposto dele, é o cateto oposto. O que fica do ladinho é o cateto adjacente, tá? Então assim, o exemplo ele deu o ângulo, ele deu uma medida de 114 metros, que é o cateto adjacente, e ele quer saber o x, que é o cateto oposto. Então busca aí na memória. Qual das funções trigonométricas usa o cateto adjacente e o cateto oposto? É a tangente. Tanto que lá no exemplo, ele disse que é para considerar a tangente de 15 como sendo 0,26. Então, aí ele já deu uma dica, tá? Do exercício, uma dica muito importante. Ele mesmo disse que você vai precisar da tangente para fazer esse exercício, tá bom? Então vamos lá. Tangente de quantos graus? De 15 graus. É igual. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o nosso cateto oposto? O oposto é o x, que a gente não sabe quanto é, mas a gente vai descobrir. Qual é o nosso cateto adjacente? É 114, tá? Então, ele pediu para considerar a tangente de 15 como sendo 0,26, tá? Então é esse valor que a gente vai colocar aqui.
Então, tangente de 15 é 0,26, porque o exercício mesmo disse isso. O resto a gente repete. Agora você precisa isolar o x, tá? Como que a gente faz aqui? Multiplica, cruzado. Aqui tem um 1, né? Lembra, não aparece, mas ele está ali. Multiplicando o cruzado vai ficar x igual 0,26 vezes 114. Certo? Então, fazendo a continha aqui, 0,26 vezes 114 vai dar x igual 29,64. 29,64 o quê? Aqui está em metros, então aqui em metros também, tá? Pronto, a gente achou um dos lados desse quadrado. Então, aqui vale 29,64. Agora, ele pediu a área desse quadrado. Então, o que eu disse antes? Que a área é lado vezes lado. Se você tem um lado valendo 29,64, a área vai ser o quê? Vai ser 29,64 vezes 29,64. Por quê? Porque o lado de um quadrado, todos os lados de um quadrado têm o mesmo valor. Então, fazendo o 29,64 vezes 29,64 vai dar 878,53 metros quadrados, tá bom? Então, essa aqui é a área que essa torre ocupa no terreno. Tá, então qual a alternativa é a certa? Vai ser a letra E, que diz que a área é maior que 700 metros quadrados. Tá bom, pessoal? Espero que tenha tirado essa dúvida de vocês, que tenham compreendido. Um abraço e até mais!